é jejum. Nesse mês de agosto sempre tratamos de alguns assuntos mais ásperos ou controversos. Os jejuns, muitas vezes me perguntam acerca do jejum. Como fazer, pastor? Eu posso participar da campanha de 40 dias de jejum por isso ou por aquilo outro? Bem, respondo agora de forma bíblica sobre o tema. E o texto que nos inspira está lá em Mateus 9, de 14 a 15. Embora Isaías 58 será citado, mas vamos a Mateus 9, versos de 14 a 15. Jejum, fome de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 9, de 14 a 15. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Que o Senhor nos inspire na compreensão da sua palavra. Jejum é uma prática muito antiga, sendo uma das primeiras disciplinas espirituais. Na realidade, o jejum não é apenas uma prática cristã, mas na realidade de praticamente todas as religiões. Mas também é importante lembrar um detalhe curioso da história da humanidade. A humanidade só teve fartura alimentar contínua apenas no último século. Antigamente, nos tempos históricos e nos tempos bíblicos, o mais comum era a escassez. Não havia alimento com fartura, não havia a produção que nós temos e não havia, muitas vezes, toda a complexidade que temos hoje nas comidas. Tanto que a obesidade é uma doença moderna. Veja bem, e isso interferia muito naquele tempo, onde a dieta de muitos se resumia apenas a um prato bem pequeno de farinha e azeite. Isso é importante lembrar, porque quando falava em jejum, para alguns não era tão difícil assim. Por outro lado, é importante lembrar também a forma como o pecado entrou no mundo. Pela comida. Foi comendo o fruto proibido que o pecado se consumou. E então o jejum, ele nos lembra exatamente dessa diferença e dessa distância que deve haver entre o pecado e a vida espiritual. No texto que lemos, os discípulos de João Batista encontram Jesus. João Batista provavelmente estava preso. E como João havia falado tanto e tão bem de Jesus, eles iam muito a Cristo. Mas chegando lá, os discípulos de Jesus e o próprio Cristo não apenas não jejuavam, como também comiam, e comiam com os pecadores. E eles estavam horrorizados, porque o que acontecia naquela época era interessante. A Bíblia, o Antigo Testamento, havia apenas uma única regulamentação ou ordenança de jejum, que era o dia da expiação. Em hebraico é o Yom Kippur, 10 dias após o ano novo judaico, onde então era proibido comer. Na realidade era o dia de não fazer. Você não pode comer, nem beber, nem trabalhar, nem passar perfume, nem tomar banho, nem fazer mais nada. O objetivo era arrependimento. Então, pela lei mosaica, há apenas uma única ordenança daquela época sobre jejum. Passados os tempos, os fariseus ensinavam que era preciso jejuar 2 vezes por semana, na segunda-feira e na quinta. Mas é bem interessante, é como os muçulmanos fazem no Ramadã, onde eles passam 30 dias de jejum. Mas é curioso que esse jejum é durante o dia. Então, antes, eles comem bastante.
e depois come mais ainda. Há uma pesquisa que durante o Ramadã muçulmano o consumo de comida aumenta nos países que praticam o jejum. Claro que há toda uma história a ser entendida aí. Veja bem, a grande questão do jejum é que ela se tornou uma prática religiosa de aparência apenas. As pessoas faziam questão de dizer: estou jejuando, olha como eu sou crente fiel. E cada vez mais isso aumentava. Os fariseus faziam questão de contorcer o rosto da fome que eles estavam sentindo, para que todos tivessem pena deles e soubessem como eles eram bons, simplesmente por jejum. Quando Jesus trata com os discípulos de João, ele fala de dois momentos na vida: tempo de fartura e tempo de escassez. E enquanto os discípulos estavam com Jesus, ele comia, mas haveria um tempo em que isso mudaria, e era preciso jejuar. Jesus vai falar sobre jejum no Sermão do Monte. Ele próprio vai jejuar em diversos momentos do seu ministério e vai falar a respeito disso. Por isso, precisamos refletir neste tema num dia onde a gente vê algumas coisas estranhas demais com jejum. Coisas absurdas. Bem, utiliza-se o jejum como os fariseus usavam, apenas para mostrar que é espiritual. Conheço muitas pessoas com um orgulho tão grande do jejum que estão fazendo. Isso é um problema. Segundo, faz-se jejum de tudo, como eu já ouvi muitas vezes. Eu estou de jejum, não vou comer sobremesa por 15 dias. Convenhamos. Tudo bem que o jejum pode ser se abster de alguma coisa, mas não comer sobremesa por 15 dias é uma mediocridade espiritual sem tamanho. E muitos estão fazendo isso. Eu vi certa vez: eu não vou ligar o ar-condicionado do carro. Quando se deixa de comer para se conseguir algo, isso é muito comum. Eu preciso disso, eu vou fazer um jejum até conseguir. Isso é greve de fome, não é jejum. Você está fazendo uma reivindicação, e às vezes Deus, com misericórdia dessa pobre alma, até atende. Mas isso não é jejum. Prática como forma externa foi duramente condenada por Deus em Isaías 58, quando a gente encontra dizendo: esse é o jejum que vocês fazem? Em que eles faziam grandes jejuns, mas se esquecia dos humildes, dos pobres, e oprimiam as pessoas. E vai dizer: isso não é o jejum que eu quero. Isaías 58 é uma grande condenação a esse mundo. Jejum, meus irmãos, não é sacrifício. O último sacrifício foi pago na cruz. Se você está sofrendo fazendo jejum, você está errado. Jejum não é barganha, como já dissemos. Jejum não é publicidade. Deve ser discreto, deve ser sincero. E jejum também não é impositivo. Você será obrigado a fazer jejum. Não. Na Bíblia, o jejum foi feito em vários momentos e por diversos motivos. Listo alguns deles aqui. Primeiro, como arrependimento. Como eu falei, no dia da expiação, a ideia é que o povo judeu ficasse em suas casas arrependidos. Ouvi um rabino falando a respeito disso, em que depois do ano novo judaico, 10 dias depois, para começar bem o ano, tinha que se arrepender. Quando vamos encontrar Jonas pregando em Nínive, os ninivitas vão se arrepender e vão fazer um jejum de arrependimento. Então, o primeiro motivo do jejum é você se arrepender. Outro, ter intimidade com Deus. Moisés jejuou 40 dias para receber as tábuas da lei. Êxodo 34 nos ensina.
para purificação. Em 1 Samuel 7,6 encontramos o povo de Israel jejuando para ir para a guerra e se purificando para o que viria. Jejum em preparo para algo determinado e marcante. Em Esdras 8, quando ele comendou um jejum em favor do retorno para Jerusalém, e todos jejuaram, se preparando. Como busca a Deus em um clamor sincero, Davi, quando seu filho estava para morrer, tinha acabado de nascer, ele jejuou e clamou ao Senhor. Como intercessão, Ester jejuou 3 dias antes de falar com o rei, para que tivesse favor do rei. Jejum como reflexão espiritual. Neemias, quando ouviu que Jerusalém estava destruída e os muros abaixo, diz que ele se entristeceu muito e orou e jejuou e refletiu em tudo o que estava acontecendo. Daniel, da mesma forma, para estudar a profecia, também jejuou para entender o que estava escrito. Jejum para nos livrar do mal. Foi o próprio Cristo que jejuou 40 dias para vencer a tentação. Eu gosto de lembrar que Jesus venceu a tentação com 40 dias de jejum, oração e 3 versículos. Por isso, atenção a isso. Jejum para entender a vontade de Deus. A igreja jejuava e orava, e então o Espírito Santo separou a Paulo e Barnabé para as missões. E finalmente, jejuns em tempos de crise. O apóstolo Paulo estava no navio, o navio estava afundando, eles estavam apavorados diante de uma tempestade e da escassez e da situação. E Paulo levanta ousadamente e diz para jejuarem, e jejuaram 14 dias durante a tempestade. No Novo Testamento, mostra que o jejum não era uma prática obrigatória, mas era desejada por aqueles que buscavam o Senhor. O que nos mostra, meus irmãos, jejum é subjugar o físico ao espírito e dar prioridade a Deus. É basicamente quando você faz algo que você gosta muito, muito, e você esquece de almoçar. Todos nós já passamos por isso, uma ou outra coisa. É quando a gente está tão perto de Deus que a comida é acessória, e então eu posso me aproximar. É sim dar mais atenção a Deus do que a nós próprios também. Jejum requer vida espiritual. Não adianta jejuar e fofocar. Não adianta jejuar e ter uma vida dupla. Não adianta jejuar e não estar com as mãos limpas e fazer o que é errado. Isso é só aparência externa. Requer uma vida espiritual. Jejum é uma jornada de consagração que dura um tempo definido quando estamos na presença do Senhor. Há tempo de jejuar e há tempo de comer. É curioso que não há uma regra estrita sobre jejum, e isso é maravilhoso, meus irmãos, sobre as disciplinas espirituais ensinadas por Jesus. Sobre oração, Jesus nunca disse uma regra fechada sobre oração, mas sobre o dever de orar. Sobre o jejum, da mesma forma. Ele fala que devemos ser discretos, mas como fazer, o tempo que fazer. Hoje a gente vê muitas campanhas de tantos dias, disso ou daquilo outro. Tem uma lógica do ponto de vista temporal, mas isso é apenas um método. Não há nada de sacrossanto em datas e em prazos. Também tem que ter o tempo certo de começar e o tempo certo de parar. E por isso a gente também precisa lembrar de outra coisa. Há limites para o jejum. Primeiro é o limite de cada um. Mesmo o jejum daquele do dia da expiação, há ressalvas. Se você é menor de 12 anos, você não precisa participar. Se você é idoso, não precisa participar.
Se você é uma mulher gestante ou lactante, também não participa do jejum, porque há limites de cada um de nós. Eu sou diabético e uso insulina. É preciso tomar muito cuidado quando alguns fazem um procedimento e simplesmente jejuam por jejuar. Vão desmaiar. E é só hipoglicemia. Basta comer um pouco de pão. A responsabilidade no jejum, consciente que o jejum também debilita o físico e o mental. Se você dirige máquinas pesadas, você não pode jejuar e assumir o comando delas. É preciso saber e ter o bom senso. Também a respeito do costume do jejum, como eu falei no passado, havia uma dieta muito diferente do que nós comemos hoje, meus irmãos. Muito diferente. Mesmo os soldados romanos, muitas vezes eles faziam apenas uma refeição diária. E muitas vezes era um biscoito duro que eles comiam no meio da guerra. Uma curiosidade histórica: esse biscoito ele era tão duro que ele era cozido 2 vezes. Por isso que o nome é bis coctum no latim, que é cozido 2 vezes. Daí nós chamamos de biscoito. Informação curiosa. Mas vale entender que eles comiam apenas aquilo no meio da guerra. Quando conseguiam alimento farto, eles comiam uma dieta de até 4.000 calorias. Mas no dia a dia da batalha, era assim. Então havia certo hábito, havia certa costume quanto ao jejum, tanto para começar como para terminar. Como também ao término do jejum, não pode-se comer comidas pesadas, nem fortes, nem em grandes quantidades, e assim com cuidado que precisa ter. Jejum, meus irmãos, é fome de Deus. É uma pena que coloquem uma prática tão bonita, de forma meio deturpada nos dias de hoje. Ela tem o seu lugar, e se você precisar jejuar, acredite, você vai sentir necessidade de o fazer. E se o fizer, faça com total devoção e consagração a Deus. O jejum faz parte da história bíblica e temos muito a aprender com ele. Jesus jejuou 40 dias no deserto, em outras ocasiões com seus discípulos, mas a ceia que vamos celebrar hoje foi a última refeição de Cristo antes da cruz. E a partir dali, ele não comeria mais nada até ser crucificado. Passariam 3 dias. E ele vai se encontrar com seus discípulos. E a visão dos discípulos vai se abrir para ver Jesus, quando Jesus tomar o pão e partir mais uma vez. E quando eles comerem, eles viram quem era Jesus. Por isso, insisto, jejum é fome de Deus. E essa precisamos ter todos os momentos de nossas vidas. E que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos inspire e nos dirija com bom senso, sempre a estar bem perto dele, porque ele é o Senhor de todas as coisas. Vamos ficar de pé e vamos cantar.